com a paz do Senhor. Queremos convidá-los para, nesse momento, nós meditarmos aqui na Palavra de Deus. E você que está com a sua Bíblia, você que recebeu as imagens com a lição bíblica da Escola Dominical desta manhã, pode acessar aí, para juntos nós aprendermos mais do Senhor. Nesta manhã louvamos a Deus por sua bondade. Abra sua Bíblia conosco no capítulo 1 do livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos então estudar a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, que tem o tema Libertos do Pecado para vivermos uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Abra aí a sua Bíblia conosco para você acompanhar a lição bíblica nesta manhã. Como é do nosso hábito, a lição traz para nós um texto áureo, e esse texto diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Este texto está em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. E a verdade prática da nossa lição diz que por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O texto para meditarmos é no capítulo 2 de Efésios, versículos de 1 a 10. Você poderá acompanhar e ler conosco nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículos de número 1 a 10. Os irmãos têm lido conosco. A lição nos traz alguns textos para meditação ao longo da semana. E eu queria destacar os versículos dessa meditação. No capítulo 3 do livro de Romanos, a Bíblia nos ensina que todos os homens pecaram, todos, invariavelmente. Não há grande ou pequeno, não há rico ou pobre, não há branco, pardo ou negro, não há nenhuma diferença. Todos pecaram e estavam longe da glória de Deus. Veja, Romanos capítulo 3, verso 22 e 23 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Por isso o Evangelho traz como primeiro passo para a salvação o reconhecimento do homem dos seus pecados, o reconhecimento dos seus erros, para que possa haver arrependimento. De outra maneira, não é possível que o homem seja salvo. É preciso reconhecer que é pecador e se arrepender e se voltar para Deus, diz a sua palavra. Nós vemos ainda, na terça-feira, nós aprendemos da palavra de Deus que os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. Veja o que diz Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra de Deus é clara quando mostra que o pecado é um problema, é um muro de separação, é um bloqueio que impede que cada um de nós cheguemos a Deus. O problema do pecado precisa ser solucionado se eu quiser chegar à presença de Deus. E é neste sentido que nós vamos entender o sacrifício de Cristo como o sacrifício que derrubou o muro da separação, que tirou o obstáculo, e através de Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados e então podemos estar em comunhão com Deus. Na quarta-feira, o texto da lição traz para nós Tiago capítulo 1, versículo 15, que fala que a consequência do pecado é a morte. E de fato ele diz: depois, havendo a concupiscência, ou seja, o desejo ardente humano, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Portanto, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, e o pecado gera a morte. Por isso, diz-se dentro da palavra de Deus, e é também motivo da nossa pregação e do ensino de Jesus: o pecado leva à morte. O pecado precisa ser solucionado, e a solução está em Cristo, como nós vamos ver nesta manhã. Na quinta-feira, o texto traz para nós o capítulo 11 de Romanos. Vou ler apenas o versículo 32, quando ele diz que a compaixão de Deus alcança toda a humanidade, porque Deus encerrou todas as coisas debaixo da desobediência. A todos, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Não há um homem obediente ou justo que, por sua própria capacidade, alcance de Deus por seu mérito a salvação ou a bênção. Não há mérito no homem, no ser humano, em nenhum homem. Daí Deus finalizou, Deus concluiu tudo sobre o homem, sobre a desobediência, para que todos nós fôssemos alvo da sua misericórdia. Na sexta-feira, ainda no capítulo 3 de Romanos, nós vemos que essa misericórdia, essa graça nos alcançou. Somente o versículo 24 vamos ler, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, os nossos pecados, que representam um problema, que não poderiam ser resolvidos por nós mesmos, através de Cristo, Deus nos declara justos, perdoados, libertos. Tudo isso se chama redenção, e ela só está, exclusivamente está, em Jesus Cristo, conforme diz Romanos capítulo 3, versículo 24. Por último, o versículo do sábado, em Mateus capítulo 5, vou ler apenas o versículo 13 e 14, quando a palavra de Deus nos mostra que, uma vez que nós somos resgatados do pecado, da condenação, Deus nos fez sal e luz nesta terra. Então a Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra.
E se o sal for insípido, o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Portanto, irmãos, precisamos entender que aqueles que são remidos por Jesus, aqueles que são perdoados, aqueles que recebem de Deus a bênção da salvação, precisam saber viver como sal e como luz, ou seja, nossas atitudes, nossas ações, intenções, pensamentos precisam estar alinhados à vontade de Deus e não mais a nossa velha vida que era marcada por atos pecaminosos, por pensamentos pecaminosos e dos quais Deus não se agrada. Mas agora, perdoados, temos a oportunidade em Deus de andarmos como sal da terra e como luz do mundo. Para iniciar o texto básico da lição em si, eu queria que você parasse para refletir em 3 verdades. A primeira delas é que nós fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Grave isso na sua mente. Fomos libertos do pecado por causa da maravilhosa graça divina. A segunda verdade, que nós fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Mais uma vez, pela maravilhosa graça divina, nós somos salvos da condenação. Guarde isso em seu coração. E a terceira coisa que você precisa guardar com você é que em Cristo Jesus nós recebemos o direito à vida eterna. Em Jesus, eu e você temos o direito à vida eterna. E essa vida não pode ser entendida com raciocínio humano normal, porque o homem não tem noção da eternidade. Ele sabe o que é o conceito, ele tem ideia, saberia descrever, mas nenhum de nós experimentou ainda isso. Nós que somos salvos em Cristo, iniciamos um processo de vida eterna agora e daremos continuidade quando o Senhor vier nos buscar. Mas infelizmente, muitos terão a sua vida em breve encerrada e outros até viverão eternamente, mas em condenação e em morte espiritual, das quais o Senhor Jesus tem nos livrado por sua graça. Os assuntos que a lição descreve para nós, eles iniciam tratando do tópico chamado a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos estudar sobre esse tema. A lição também traz mais 2 temas. Primeiro, que nós somos vivificados pela graça, e segundo, que a salvação não vem das obras. Queria chamar a sua atenção para o texto de Efésios, capítulo 2, novamente, versículo 1 a 3. Primeiramente, nós vamos ver apenas o versículo de número 1, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Ele, Jesus, nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Esse versículo traz alguns conceitos que eu e você devemos aprender. O primeiro deles é o que significam ofensas. Ofensas, do grego paraktoma, ela tem o sentido de ser um passo em falso, um passo de tropeço deliberado. Então, ofensa é tropeçar, ofensa é dar um passo em falso diante de Deus. Um outro conceito que nós devemos aprender no texto, o termo pecados, ofensas e pecados. O termo pecados aqui, no grego amártia, ele tem o sentido de errar o alvo. Ou seja, pecar é fugir daquilo para o qual Deus tem reservado a nossa vida, preparado a nossa vida, é sair do padrão de Deus, é fugir do caminho para o qual Deus tem nos encaminhado. Errar o alvo significa pecar. O terceiro conceito que precisamos aprender no texto é, nesse versículo que lemos, é o fato de que ele diz, estando mortos em ofensas e pecados. E a palavra morte aqui utilizada, do grego necros, ela
tem o sentido de algo destituído de vida, algo que é inanimado, algo que perdeu a sua ação. Portanto, aqueles que estão mortos são os que não têm vida, os que não têm ação, netos. E isso nos traz a um outro conceito, que é o de morte espiritual. E a morte espiritual, ela é entendida na palavra de Deus como separação. E, como podemos ver na imagem, o pecado é uma barreira que nos separa do Senhor, conforme nós temos visto em Isaías 59. Na parte grifada está aí apresentando para nós que as nossas iniquidades, elas fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Continuando ainda no próprio capítulo 1 de Efésios, agora nos versículos seguintes, 2 e 3, veja o destaque aí. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e terceiro, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós vamos entender a nossa antiga natureza morta em ofensas e pecados como sendo uma natureza que andava, primeiro, segundo o curso do mundo. Segundo, andava no curso das potestades do ar. Terceiro, andava no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E nesse sentido, vamos entender o que é cada uma dessas expressões que Paulo usa. Ele diz, o que é andar segundo o curso do mundo? Andar segundo o curso do mundo é manter os velhos hábitos errados. Quando nós decidimos andar na vida cristã, precisamos desenvolver novos hábitos alinhados com o ensino da palavra de Deus. Quando eu me converto a Cristo, mas continuo praticando as mesmas coisas do passado, eu antes era viciado, volto à prática do vício. Era promíscuo, volto à promiscuidade. Era mentiroso, continuo na mentira. E vou vivendo a vida cristã, praticando as coisas do passado. Isto é andar segundo o curso do mundo. Deus não se agrada, nos dá a oportunidade de arrependimento. Mas os que persistirem no erro, é como a Bíblia diz, aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não o viu nem o conheceu. Segundo, andar no curso do mundo também significa tomar a forma do mundo, que é quando eu caminho sem diferença com o que o mundo faz. Eu estou alinhado com o mundo, eu estou conformado com o mundo. Eu estou completamente moldado àquilo que o mundo faz, pratica e pensa. E aí eu costumo, nesse sentido também, relativizar o pecado. Ou seja, pensar que o pecado é pecado dependendo do ponto de vista. Mas nós que servimos a Deus, usamos um padrão para definir a vida da gente. E esse padrão é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Que nós entendemos pela fé, que Deus a inspirou para ser escrita por homens consagrados. Em 1400 anos, 40 livros, 1600 anos, 40 livros foram escritos, que não erram, não falham, que todos os dias nos trazem a vontade de Deus. É com esta palavra que nós temos compromisso. E é com essa palavra que Deus tem compromisso. De maneira que, se eu acho que uma coisa é pecado e outra não é, mas a palavra de Deus diz que é, eu preciso saber que há um padrão que eu devo seguir, o padrão é a Bíblia. Se eu discordo daquilo que a Bíblia diz, ou acho que ela não está me ensinando o que é para que eu viva, então há algo de errado comigo, eu preciso corrigir, porque andar segundo o curso deste mundo é andar também relativizando o erro, como se fosse uma coisa certa, uma coisa boa, ou justificando.
para dar vazão ao entendimento de um bom propósito. Portanto, irmãos, andar segundo o curso deste mundo é estar conformado com ele. Por isso Paulo diz, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em segundo lugar, Paulo fala sobre alguém que anda segundo o príncipe das potestades do ar. O que significa isso? Isso significa andar sob a influência de Satanás e de seus agentes do mal. Não é nova e nem estranha a informação ou conhecimento para todos nós que o diabo opera nesta terra, na vida de muitas pessoas. Ele influencia muitos homens a prática do mal. Ele tenta os homens, ele induz os homens, ele oprime a mente dos homens, e há casos em que ele possui fisicamente a mente, a alma humana, e essa situação toda, nós antes de conhecermos a Cristo, vivíamos em algum nível delas, sob influência do mal, na prática do erro, mas em Cristo nós somos libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que a Bíblia ainda diz, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, o Deus, em letra minúscula, que quer dizer o maligno, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás age tentando vendar nossos olhos, para que a gente não veja a vontade de Deus para a nossa vida. Por último, Paulo fala em andar na vontade da carne e dos pensamentos. É um outro aspecto daquela velha vida que nós tínhamos, porque percebemos em nossa natureza humana uma inclinação para fazer o mal. Percebemos que há uma tendência à prática desordenada dos nossos desejos. E há tendência a que nós tenhamos pensamentos inadequados, pervertidos, perversos, maus. Em Gênesis, a Bíblia diz que chegou a um ponto em que o pensamento do coração do homem era continuamente mau. Essa é uma característica da natureza humana corrompida, herdada de Adão. E quando aceitamos a Cristo, Deus nos dá uma nova natureza. Porém, carregamos a velha natureza em nosso corpo físico, enquanto estamos vivos, esperando a volta de Cristo. E aí, vez por outra, percebemos que aquela velha natureza quer voltar a prevalecer, a dar mostras de que quer nos dominar. Mas pelo poder do Espírito de Deus, nós conseguimos sujeitar a nossa velha natureza, a nossa carne, os nossos maus hábitos e andar conforme a vontade de Deus. Até o dia que, quando Jesus vier nos buscar e recebermos dele um novo corpo, a nova vida, venceremos de maneira completa e definitiva e já não mais carregaremos conosco essa velha natureza pecaminosa de Adão, mas levaremos a natureza de Cristo em nós para toda a eternidade. Veja o que diz o texto de Efésios 4:18. Que na velha vida que tínhamos era como se estivéssemos entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento está ofuscado. Por isso vivíamos separados da vida de Deus, pela nossa ignorância, pela dureza do nosso coração. Porque Deus, ele sempre está disposto a nos ajudar. Mas é a dureza do nosso coração em não aceitar a ajuda de Deus, em não nos aproximarmos dele, e não darmos um passo em direção a Ele, que Ele nos faz viver separados dele na nossa ignorância. O segundo ponto da lição fala para nós sobre ser vivificado pela graça. E para iniciar, eu queria lembrá-los do texto ainda do capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, que diz que Ele nos vivificou. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então grave isto, que nós fomos alcançados pela misericórdia
e pelo amor divino. Veja o que diz o texto ainda no capítulo 2, versículo 4 a 6. Observe o destaque, quando diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vejam os adjetivos de intensidade. Estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Note no destaque que Deus é riquíssimo em misericórdia, como disse Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lá no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Mas veja que é muito amor. Ele usou para conosco de muito amor. Não foi de um amor normal. Deus ama a mim e a você de uma forma intensa, capaz de entregar e de se sacrificar o seu Filho Jesus, por nós, por cada um de nós, por mim e por você. E daí 3 coisas acontecem na nossa vida que o texto destaca. Primeiro, Ele nos vivifica, Ele nos dá vida. Segundo, Ele nos ressuscita. Terceiro, Ele nos faz assentar. Veja, e grave essas verdades. Em Cristo nós somos vivificados. E esta vida equivale ao que a Bíblia chama de nascer de novo. Literalmente, Deus nos dá uma condição espiritual que é de novo nascida, é refeita em uma nova natureza. Segundo, nós entendemos que Ele nos fez sentar, ou Ele nos elevou aos lugares celestiais. Porque no pecado onde nós vivíamos mortos, vivíamos em trevas, como a Bíblia diz. Antes nós éramos trevas, mas em Cristo nós somos elevados. A nossa condição espiritual, ela é elevada. Ele nos conduz a lugares celestiais. A nossa posição espiritual, ela é nova em Cristo. Por isso, irmão, não aceite descer os degraus da vida. Não aceite ser rebaixado. Continue subindo em direção aos lugares celestiais que Deus tem preparado para nós, conforme as riquezas da sua misericórdia. E por último, quero que você se lembre que em Cristo nós recebemos a vida, nós recebemos a ressurreição e nós recebemos galardão. Em Cristo nós seremos ressuscitados e com Ele nós teremos vida. Os que já partiram para a eternidade antes de Cristo chegar, a Bíblia diz que esses ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, quando Ele vier buscar a igreja, seremos transformados e arrebatados. E juntamente com os que foram ressuscitados, estaremos indo ao encontro do Senhor dos Ares. Esta é a promessa que o Senhor tem para a igreja. E neste momento, nesta parousia, como diz o grego, a igreja subirá à presença do Senhor e o mundo não verá. Nós seremos tomados desta terra. E ao final de 7 anos, o Senhor virá em glória com a sua igreja para reinar sobre esta terra e governar para sempre, conforme a sua palavra. Por último, a lição fala para nós sobre a salvação que não vem das obras. Observe o texto de Efésios, ainda no capítulo 2, versículo 8 a 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Vimos isso na lição do domingo passado. A fé é o meio, é o agente, ela é o critério de Deus. E através da graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, é algo que Ele nos traz gratuitamente. Não vem das obras, preste atenção. Não está em mim e em você, nem nas nossas ações, como diz o texto, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, eu fui salvo porque eu sou bom. Eu fui salvo porque eu ajudei. Eu fui salvo porque eu me doei. Não, pela graça somos salvos.
provém das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus as preparou para que nós andássemos nela. Preste atenção, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Elas não são para nos salvar, são para que nós as pratiquemos, sendo salvos. Portanto, veja o que diz a palavra. Primeiro, entenda que graça, no grego charis, ela dá o sentido para nós de ser um favor imerecido. Ou seja, eu fui abençoado por Deus sem merecer. A graça me alcança, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou importante, não é porque eu sou muito pecador ou pouco pecador. A graça me alcança porque eu sou pecador e porque Deus me ama. E por causa disso, Ele estende a sua misericórdia para mim. Veja o que diz aí, Romanos capítulo 3, versículo 24. Que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nada tem a ver com merecimento, com ato. Não há relação de atos com salvação. Porém, quero que você entenda este espaço, essa sequência. A graça de Cristo, ela age através da fé para produzir salvação. A graça está disponível. E a fé é o canal pela qual a graça age na nossa vida. Ela está disponível para todos. Mas só tem acesso a essa salvação os que exercem a fé na graça. E uma vez que a salvação chega para a minha vida, ela me abre um leque de bênçãos. Primeiro, ela me liberta da morte. Eu recebo vida pela graça. Segundo, a graça me liberta da escravidão. Jesus mesmo ensinou: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele também disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Terceiro, você vê que a graça, a salvação nos liberta da ira futura. Há um momento em que nós haveremos de prestar contas com Deus. Deus cobrará de nós nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações para com o nosso próximo. E no momento em que estivermos prestando conta com o nosso Deus, aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida estarão condenados porque não creram na salvação que há em Cristo. A única forma, o único meio de sermos livres da ira de Deus, que cairá sobre a terra, é através da fé em Jesus. Não importa, irmão, se alguém crê, se alguém deixa de crer, se o mundo aceita ou não aceita essa verdade, isso não muda nada. As pessoas por aí dizem que isso é besteira, dizem que não vai acontecer, que é religiosidade, que é conversa fiada. Mas os dias que virão mostrarão que a verdade de Deus é absoluta e ela não falha. Se fosse a minha palavra, poderia falhar. Se fosse a palavra de reis, de governantes e outras pessoas e outros seres humanos, ainda que fossem palavras de seres espirituais, tudo poderia falhar, mas a palavra de Deus não falha. E ela diz que vai haver um dia que o Senhor estabelecerá um momento de nós prestarmos conta com Ele. E desse momento, a salvação nos livra, porque nós estaremos perdoados e salvos, e por fim, na salvação, alcançamos as bênçãos espirituais. Portanto, nós precisamos entender que há uma diferença nas obras. As obras não servem para salvar, mas todos nós que somos salvos precisamos andar na prática das boas obras, porque Deus as preparou para andarmos nelas. Veja o que diz o texto de Tito 3,5: que não foi por obras de justiça que nós tivéssemos feito, que nós somos salvos, mas segundo a misericórdia de Deus, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deus nos limpa dos nossos pecados, é como uma lavagem.
e Ele nos dá a vida, porque estávamos mortos nos nossos pecados. Perceba agora ainda para que servem as boas obras. Deus as fez para que nós andássemos nelas. As boas obras Deus fez para que andássemos nelas. De maneira que, como diz Efésios 2,10, todos nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras não são o passaporte para entrar no céu. As boas obras são o nosso histórico do caminho. No caminho em que estamos seguindo para o céu, as boas obras, elas marcam a nossa biografia. Mas o passe, o voucher de entrada, o ingresso, ele é a graça de Deus que age por meio da fé. Para finalizar, grave isso. Salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são meio, mas são resultado da nossa salvação. Que Deus te abençoe a tua família, abençoe teu domingo. Que a mão do Senhor esteja contigo para te guardar e livrar. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Enquanto isso, eu convido o nosso amado irmão Firmino para nos ajudar aqui, encerrando com um pequeno louvor, juntamente com você aí em casa. Meu Deus, obrigado por esta escola bíblica, obrigado por tua palavra que tu nos tem trazido. Que esta palavra seja alimento para a nossa alma, fonte de vida para nós, e que a cada dia possamos nos alegrar mais e mais da tua presença. Senhor, abençoa todos que têm ouvido este estudo, que têm estado aqui presentes, acompanhando este culto. Que o teu amor celeste, que a tua bondade eterna esteja com cada um dos teus filhos. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.